tem ministrado ao meu coração. Essa palavra, na verdade, Deus ministrou há muito tempo, mas nesses últimos dias Ele disse que era o momento para que eu pudesse estar compartilhando com vocês, né? E essa palavra, na minha conversão, quando eu ouvi, né, uma pessoa ministrar sobre esse tema, e eu falei no meu coração, disse, não, eu também quero ser. Deus, Ele não me resgatou do lamaçal do pecado para que eu pudesse ficar apenas sentado aqui nesse banco. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero também levar esse evangelho que um dia me alcançou. Amém? Feche teus olhos, meu irmão. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, nós te louvamos, Deus, engrandecemos o teu nome nesta noite. Te agradecemos, Deus, pelo dom da vida. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, por hoje fazer parte do teu reino, Pai. Onde um dia, Pai, nós estávamos distante, mas como foi cantado, o Senhor nos resgatou, Pai. E tem firmado cada dia mais os nossos passos diante, Deus, da tua palavra, Espírito Santo. Senhor, hoje tu vê a tua igreja aqui orando, buscando, clamando. Senhor, porque ela acredita, ela tem fé, que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer no meio desta nação, Espírito Santo. Oh, aleluia. E eu sei que o Espírito Santo está aqui, meu irmão. E Ele está falando, e Ele quer falar o teu coração nesta noite. Senhor, que os nossos ouvidos estejam cativos, Deus, a tua palavra, Deus, que nenhuma outra voz que não seja do teu Espírito, Senhor Deus, ela não tenha liberdade nesta noite. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa fazer a obra que Ele começou e vai terminar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, aquilo que seja bom, mas aquilo que precisamos ouvir, para que haja mudança, para que haja transformação, que nós possamos sair do marasmo, Espírito Santo, e entender, Pai, qual é o nosso papel de discípulo no reino. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga amém. Glória a Deus. O tema de nossa mensagem hoje, vai aparecer aqui, você é um agente de milagre. Você crê? Aleluia, glória a Deus. E o texto que nós vamos estar compartilhando está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Apenas um versículo. E essa mensagem, ela vem trazer para os nossos corações o entendimento do nosso papel no reino de Deus. Todos encontraram, amém? Ou misericórdia? João 14, versículo 12. Palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Amém? Você pode tomar o seu assento. E durante esse tempo que Deus ministrou meu coração, e Ele disse, você é um agente de milagres. E eu disse, Senhor, mas eu sou um agente de milagres? Sim, você precisa ser um agente de milagres. E eu fui pesquisar o que é a palavra agente. Agente é aquele que age, aquele que opera ou atua, e é o que pratica a ação. Por isso, tudo depende de nossa ação. Se eu quero ser um agente de milagres, eu preciso agir. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, Ele quer usar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a sua história, os seus sonhos, a sua profissão, para que Ele possa manifestar o milagre. Às vezes, irmãos, nós vivemos de modo automático,
né? E acabamos não desfrutando desse poder que foi liberado sobre nós. Você viu que nós lemos, que Jesus falou, que quem crê em mim farão estas coisas e ainda maiores. E às vezes nós deixamos passar. Ele está dizendo que se eu creio nele, eu vou fazer coisas maiores. Não para me glorificar, mas para glorificar o Pai que está no céu. Jesus, ele quer fazer milagres em nós, mas através de nós. Se você está aqui hoje, você é um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre. E aí, nós precisamos entender uma coisa, que para que eu possa ser um agente de milagre, eu preciso aplicar algumas coisas na minha vida para que eu possa viver e ser esse agente de milagres. E aí você me pergunta, irmão, mas como eu posso ser? O primeiro tópico dessa mensagem. Para que eu possa ser um agente de milagres, eu preciso ser um testemunho vivo. Nós precisamos ser um testemunho vivo. Você sabe o que é ser um milagre vivo? Você já parou para pensar? O que é um milagre? Né? É ser testemunha do grande amor de Deus em sua vida. Que todos os dias é revelado e de diversas formas, todos os dias você vive milagres de Deus. Através da transformação da sua vida, da minha vida, o tema da igreja é transformação, de glória em glória, todos os dias. Todos os dias nós vivemos milagres de Deus, seja no teu trabalho, seja na tua faculdade, seja no trânsito, seja onde estiver, você vive milagres de Deus. E para que eu possa ser testemunho vivo, Deus me trouxe um versículo que eu achei interessante, eu meditei sobre esse versículo, que está lá em João, capítulo 12, versículo 9. Eu queria que pudesse colocar aqui, se tiver, para a gente poder acompanhar, João 12, 9, que fala de um episódio muito interessante de Lázaro. E você vai entender, e eu achei interessante, que diz assim, ó: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele de quem? De Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus vai visitar Lázaro, Marta e Maria, né, isso já depois de ter ressuscitado, ele vai fazer uma visita lá. E a gente vê que aquela família era muito amada de Jesus, né? Lázaro era seu amigo, depois de 4 dias mortos, mas ele ressuscitou. E essa era uma família, como eu falei, muito amada. Mas é interessante, irmãos, que eu parei, meditei, pensei nisso, que por ser Lázaro um milagre vivo, né? Muitos dos judeus ali, como a gente leu, se converteram a Cristo. A ressurreição de Lázaro era uma das grandes evidências de que Deus estava no meio deles, através do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a ressurreição de Lázaro levou muitos ali a crerem em Jesus, porque ele era uma testemunha viva. E a pergunta que não quer calar: e eu, e você, temos sido essa testemunha, né? Eu tenho sido testemunho para o meu amigo, para o meu irmão, para a minha família, para os meus vizinhos. As pessoas que cercam você têm glorificado a Deus pela sua vida? Pare para pensar nisso. Pelos milagres vistos em sua vida. Como eu falei, todos os dias
nós vemos os milagres de Deus em nossas vidas. Nas pequenas coisas, nos detalhes, Deus, Ele opera milagre. E o que eu quero te dizer, irmão, para que eu possa ser um agente de milagre, eu preciso dar um bom testemunho da minha vida. As pessoas precisam ver em mim, precisam ver em você Jesus Cristo. As pessoas foram lá, como a gente acabou de ler, para ver Jesus, sim, mas elas foram também para ver Lázaro. Elas ficaram maravilhadas com o poder de Deus. Quando elas viram aquele homem que estava morto 4 dias e ressuscitaram, a Bíblia diz que eles creram em Jesus por causa de Lázaro. Também. E muitas pessoas vão crer em Jesus através da sua vida, do seu testemunho. As pessoas precisam ver em você uma transformação. Nós precisamos viver o Evangelho, irmão. O Evangelho autêntico. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha, largar as coisas que não condiz com o reino de Deus e começarmos a viver. Como eu vou ser um agente de milagre se as pessoas não veem em mim Jesus Cristo? Se as pessoas não veem os milagres de Deus em minha vida? Eu costumo dizer que antes de eu me converter, lá onde eu morava, eu era um péssimo testemunho para as pessoas. As pessoas viam em mim, e quando elas me viam, o que elas diziam? Eu ouvia isso. Não, lá vem ele, embora. Por quê? Eu era um mau testemunho. Eu não era uma boa companhia, você entende? Mas a partir do momento que eu tomei uma decisão por Jesus Cristo, que eu larguei tudo aquilo, as minhas tralhas, e segui a Jesus, as pessoas começaram a ver em mim algo diferente. E elas começaram a ver que ele tinha algo diferente. O que aconteceu com ele? E muitos de meus amigos, colegas de farra, de copo, de droga, muitos se afastaram. Mas depois muitos voltaram. Hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho alguns amigos que se converteram a Jesus. Mas foi para isso eu precisei dar um bom testemunho de Cristo. Muitos não querem saber, mas eu preciso continuar dando um bom testemunho. Porque Deus, Ele quer salvar todos. E a gente precisa dar um bom testemunho. Eu sempre digo que é muito fácil, irmão, nós sermos discípulos aqui na igreja. Mas às vezes na rua a gente dá um mau testemunho. E o Espírito Santo falou muito comigo, porque às vezes eu dou um mau testemunho também. Eu não sou perfeito. Eu também cometo erros e cometo falhas, porque eu estou num processo de transformação. Mas eu preciso ter essa palavra em mim para que eu possa remoer dentro de mim e eu possa começar a aplicar. Se eu errar, me arrepender, Senhor, me perdoa. Mas eu preciso dar um bom testemunho. Porque as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver Jesus. Precisam ver os milagres de Jesus operados na tua vida, operados na minha vida. Porque através de uma pessoa, que foi a minha irmã, primeiramente, hoje ela alcançou a mim, alcançou minha outra irmã, e tem alcançado a minha família, a minha esposa, através de uma atitude, de uma posição. Nós precisamos nos posicionar. E todos os dias eu falava, eu vejo Jesus na vida da Luciana. Porque ela dava um bom testemunho. Isso faz a diferença, irmão. E aquilo ficou na minha mente, ficou. Durante anos eu tive que ir para o mundo fazer tudo errado. Mas aquilo ficava na minha mente. E eu sempre dizia, o dia que eu me converter, eu já estava até profetizando, nem sabia, mas eu dizia, o dia que eu me converter, eu quero poder viver para Jesus. Eu quero poder fazer a diferença. E eu estou lutando, irmão. Estou lutando todos os dias, matando um leão. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é possível com Jesus. O Salmo 126, no versículo 2b, diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor fez a estes.
E é isso que as pessoas têm que ver em mim e têm que ver em você. Olha o que o Senhor tem feito na vida dele. Nós precisamos ser um bom testemunho. Seja um milagre vivo. Deixe que todos saibam como Deus tem sido gracioso com você. Certamente a sua bondade e a misericórdia de Deus, ela tem acompanhado a sua vida dia após dia. Mesmo em momentos difíceis, que às vezes é difícil nós dar um bom testemunho, quando as coisas estão tudo errado. Mas aí a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que buscar, a gente tem que ir para o discipulado, a gente tem que ser fortalecido, para que a gente possa aprender a viver nos momentos maus, nos momentos difíceis. Mas mesmo assim, nós precisamos mostrar o milagre de Deus em nossas vidas. Até a alegria e a esperança do discípulo em momentos de angústia são uma prova viva. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Até a alegria e esperança do discípulo em momentos de angústia. Como, irmão, eu vou me alegrar no momento difícil? Só Deus, irmão. Só Deus em nós. Porque é difícil, mas nós precisamos, porque isso também é a prova de um milagre de Deus no nosso coração. Amém? Então seja um milagre vivo. Deixe as pessoas ver Jesus em você. O segundo ponto, irmão, e esse é bem interessante, que para que eu possa ser um agente de milagres, eu preciso gerar esse milagre. Não esperar que Deus gere. Eu preciso gerar. E essa história está lá em 1 Samuel 1. Você vai ver a história de Ana. Todos conhecem a história de Ana, a mãe de Samuel. Todos nós conhecemos essa história. Ana, ela vai gerar o seu primeiro filho, amém? E quem foi o primeiro filho? Samuel. Samuel. É o seu primeiro filho. E Samuel, irmão, foi importantíssimo para a história de Israel. Samuel foi um profeta, ele foi sacerdote e foi juiz. E tem um papel fundamental na transição de Israel. Ele passa, que a partir dele ele vai ungir um rei, que é Saul. Então ele é muito importante para a história de Israel, a vida de Samuel. Então o que essa mulher vai gerar, irmão, é algo grande. O que Ana vai gerar no seu ventre é algo grande. E se aquilo que Deus tem para ela é algo grande, o processo é grande, é intenso. É necessário para que o propósito dele se estabeleça. O processo é necessário. E é nisso que nós vamos ter que entender o processo de tudo isso. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Entenda uma coisa que eu vou te falar. Se aquilo que Deus tem para você é algo grande, o processo também é grande. O processo, ele é intenso. E o processo é necessário. As lágrimas, irmãos, vão ser intensas. Preste bem atenção no que eu estou falando. Se Deus tem algo grande para ti, saiba de uma coisa: o processo também é grande. As lágrimas vão ser grandes, o sofrimento vai ser grande. Mas isso é necessário. Isso é necessário para preparar você para gerar o milagre. Oh, aleluia! Saiba de uma coisa: Deus tem algo grande para você. Deus tem algo grande para você. Mas entenda que o processo também vai ser grande. Onde vai haver dor, vai haver sofrimento. Ana estava passando por um momento difícil, porque ela queria um filho, e ela chorava amargamente, porque ela queria um filho, e Deus dava para ela processo.
Como eu falei, não é que Deus está preparando o milagre para você. Irmão, entenda isso. Deus não está preparando o milagre para você. Mas sim, Ele está preparando você para gerar esse milagre. É você que vai gerar o milagre. E Ele está te preparando. Por isso o processo é lento. O processo é duro. Não é fácil. Então, irmãos, o processo tem um propósito na vida de Ana. E qual é o propósito na vida de Ana? Samuel. Samuel era o propósito de Deus na vida de Ana. Irmãos, e Deus não pode entregar nada de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós recebemos, que vem fácil, você já ouviu esse ditado? Vai fácil. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que vem fácil. Hoje a minha filha está trabalhando. Um estágio está trabalhando. E às vezes é interessante, a gente conversa muito. E antes dela trabalhar, ela queria comprar iPhone, porque eu vou comprar um iPhone, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Aí agora, mês passado a gente foi lanchar. E eu falei, minha filha, você está trabalhando, então nós vamos achar. Vou tirar aqui no cartão, mas já sabe. R$20, irmão. R$20. Oh, Deus. Aí sabe o que ela falou para mim? Pai, não vai dar para me dar os 20, porque eu recebi só uns dias. Eu digo, oh, Jesus. Mas sabe o que é isso, irmão? Eu aprendo com isso. Valorizar as coisas. Porque hoje ela faz isso, ó. Eu falei, você vai comprar um iPhone? Ela disse, não, eu vou comprar aquele mesmo pequenino. Compra, irmão. Sabe por quê? Porque aquilo que vem fácil, a gente não valoriza tanto. Mas quando você sua para ganhar, para gastar, a gente começa a valorizar. E é isso que Deus vai fazer na vida de Ana. Deus não pode entregar nada de qualquer maneira, nem para mim, nem para você. Quanto maior é o nível que Ele vai me levar, maior é a escada que eu vou ter que subir. Irmão, aprenda uma coisa. Se você quer ter mais intimidade com Deus, se você quer subir mais com Deus, te prepara. Porque quanto maior vai ser o degrau que eu tenho que subir, as lutas vão na mesma proporção. E você tem que estar preparado para isso. E a gente precisa estar preparado para isso. Uma coisa que eu aprendi, que a largata, todos nós conhecemos largata, né? Ela não precisa de um milagre para ela virar borboleta. Amém? A largata, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. E todos nós sabemos que o processo da largata até chegar à borboleta é um processo dolorido. E é aquilo que é algo que só ela precisa passar. Ela não pode transferir para outro. O processo é dela. E ela precisa passar por aquilo. Então ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. E Ana está gritando a Deus, Deus, eu quero um filho. Me dá um filho, eu quero um filho, eu não aguento mais. E Deus diz, eu vou te dar processo. E ela diz, eu quero um filho, eu não aguento ser humilhada. E Deus, eu vou te dar processo. Porque é necessário. Talvez você está pedindo, Deus, abre a porta do emprego, abre a porta de uma universidade, e Deus vai dizer para ti, eu vou te dar processo. Talvez você esteja orando, Deus, salva meu marido, Senhor, salva minha família, e Deus vai dizer, eu vou te dar processo, porque o processo é necessário. Deus não vai fazer você gerar esse milagre de qualquer jeito, meu amado. É preciso um processo. Você está pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não está preparado. Você precisa passar por um processo. Aí você pergunta, onde está o milagre? Eu estou te servindo, Senhor.
Eu estou renunciando à minha vida, eu estou fazendo isso, mas ainda uma coisa te falta. E a gente precisa passar por esse processo. Não é que Deus não esteja ouvindo, irmão. Deus está ouvindo a tua oração, o teu clamor, o teu pedido. Mas antes disso, é necessário você passar por um processo. Eu lembro que na minha conversão eu não entendia isso. E às vezes eu ia com o pastor e falava assim, pastor, eu não aguento, eu não estou entendendo isso. Porque eu jejuava, eu orava, eu buscava Deus, eu vinha para a igreja. Até mais do que hoje, meu irmão. Até mais do que hoje. Porque às vezes o Deus tem me cobrado, que eu tenho faltado reuniões de oração aqui. E eu vinha muito mais, até porque também tinha mais culto, era terça, era quinta, e era sábado, rede de jovens, e eu estava aqui envolvido. Mas eu não entendia uma coisa. Por que que os meus amigos que não tinham Jesus prosperavam e eu não? E eu ficava com aquilo, sabe, encucado, e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Me mostra para que eu me arrependa. E num dos discipulados da vida, eu conversando com o pastor, e eu falava, pastor, está assim, assim, assado. Eu era um novo convertido, viu, irmão? E aí o pastor falava, porque eu vejo o fulano ali, olha só, tá aquela alegria, aquela falsa alegria, parece que está todo mundo... E eu na luta, sabe, irmão, lutando, buscando, às vezes até desempregado. E uma coisa o pastor me falou, foi o Espírito Santo, através dele, ele me falou, Renato, o céu dessas pessoas é aqui. E aquilo ficou na minha mente. Isso há 17 anos atrás, mais ou menos. Mas ficou na minha mente. E aí hoje eu entendo. A nossa glória não é aqui. A nossa glória é na eternidade. E eu comecei a compreender isso. A felicidade, essa falsa alegria, essa falsa prosperidade, é aqui. Nós somos ricos. Nós somos geração eleita, como foi estudado hoje aqui. Então nós temos um tesouro no céu. E isso ninguém te tira, irmão. Ninguém te tira. E eu comecei a entender. E aí a gente pergunta para Deus, e era isso que eu fazia, eu perguntava. Mas Deus estava me dando o processo para mim começar a entender e começar. Só que às vezes a gente acha que o processo significa que Deus não está respondendo. Você já parou para pensar, você orar, está clamando, e Deus... Aquilo é o processo de Deus. Deus está dizendo, calma, vai chegar a tua hora. E aí a gente pensa que Deus não está respondendo. Só que a gente está enganado, irmão. Deus sabe que tem algo para acontecer na tua vida. Deus sabe. Ele sabe que para o milagre acontecer, você vai ter que passar por isso. Por essa prova, por esse processo. Às vezes a gente está tantos anos na igreja, 10 anos, 20 anos, e a gente não consegue gerar esse milagre. Por quê, irmão? Tem algo em nós que precisa ser tirado. E aí a gente precisa entender, parar, pensar e dizer, Deus, tem alguma coisa errada. O que é que eu preciso mudar? Aí o irmão vai todo tempo, vai, cai, todo tempo cai, no mesmo pecado, cai. Irmão, tem alguma coisa errada. E aí a gente não consegue gerar o milagre, a gente não consegue ver, né, a nossa família salva. Porque às vezes a gente tem muita coisa de culpar o outro, por causa disso e daquilo. É ele que é o culpado. Mas às vezes o culpado somos nós. Tem algo em nós que precisa passar pelo processo, para que a gente possa ver o milagre. Samuel não pode nascer com Ana amargurada, irmão. Ana era uma mulher amargurada, angustiada. E Deus não ia dar Samuel assim.
Ela precisou passar por um processo. Ele não pode nascer de uma mulher que está oprimida. Ela era uma mulher oprimida na alma, era doente da alma. E ela precisava passar por um processo. Ela vivia chorando de amargura todos os tempos. A gente vê a história. Você pode ler a história que ela dizia. Ela chorava amargamente. E teve um momento que Eli achou que ela estava bêbada. Mas porque ela chorava, porque ela era oprimida por Peninha, a outra mulher de Elcana, que era o marido dela. E começava a oprimir, começava a tirar graça, porque ela não conseguia gerar filhos. E assim, às vezes, é nós, irmão. Tem algo, talvez, dentro de nós, que precisa ser tirado. Talvez uma mágoa, um perdão que a gente não liberou, e a gente fica guardando aquilo. Não, eu não vou, porque foi ele que foi o culpado, foi ela que foi culpada. Não vou perdoar. E às vezes você não consegue ver o milagre de Deus na sua vida, porque tem algo dentro de você que precisa ser tratado, que precisa ser tirado. E era isso que Ana não conseguia enxergar. E Deus precisou tratar no seu interior para que ela pudesse. Tanto que no final ela diz: Senhor, se tu me deres, eu vou entregar meu filho a ti. E ali Deus disse: agora vai. Porque às vezes tem coisas na nossa vida que precisam ser tiradas, que precisam ser entregadas ao altar do Senhor. Dizer: Senhor, está aqui, olha, eu te entrego. Porque eu quero ser um agente de milagres. Eu quero gerar milagres na vida dos outros. Hoje nós vivemos os grupos familiares e o discipulado é algo que é importante para que a gente possa fazer com que a igreja prospere. E às vezes a gente ora pelo nosso Natanaés, a gente faz a reunião, mas a gente não vê as coisas acontecer. O que está acontecendo? Talvez, será que em nós precisa ser mudado? Você já parou para pensar? Eu já parei para pensar. A minha casa, que em outrora era uma casa onde havia prostituição, havia consumo de drogas, e hoje Deus transformou a minha casa em uma casa de oração. Isso para a honra e glória dEle. Para a honra e glória dEle. E a minha casa já foi casa de salvação, já vi vidas sendo salvas na minha casa. E eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Que eu não vejo mais isso. E Deus disse: talvez tenha algo em ti que precisa ser tratado. Talvez tenha algo em ti que tu precisa depositar no altar para mim. Dizer: está aqui, Senhor. E aquilo foi muito forte, irmão. Falou muito forte comigo. E assim também talvez seja a nossa vida. Irmãos, o que eu prego aqui é aquilo que Deus fala comigo. É aquilo que Deus fala comigo. E disse: Renato, você precisa mudar. O grande problema é que às vezes, irmãos, a gente cai na rotina. E é isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Ah, não, estou com 17 anos na igreja, não caio mais. Mas para a igreja, não vou nem para o grupo familiar, não quero saber de discipulado, não. Já estou forte. Esse é um grande erro. A Bíblia diz que é de glória em glória, dia após dia. Então não caia nesse erro de achar que pelo fato de você já ter um tempo na igreja, já foi até líder aqui, isso não interessa muito, não. A gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, irmão, cuidado. Cuidado com as armadilhas de Satanás. E como eu falei, Ana precisava ser tratada para que Deus pudesse entregar Samuel. Samuel. Está lá atrás, Samuel. Glória a Deus. Irmãos, e dentro disso eu queria contar uma historinha para vocês. Na verdade, isso aqui é uma ilustração, tá? Que fala muito bem disso. Havia um professor, preste atenção, um professor que pediu aos alunos
que levasse uma sacola com batatas. Todos os alunos teriam que levar uma sacola com uma quantidade de batatas, tá? Para a sala de aula. E disse-lhe que separasse uma batata para cada pessoa que os magoara ou de alguma forma fizeram sofrer. Então eles tinham que levar, tá? Levar essa sacola, e essa batata ia representar essa pessoa. Depois disso, que escrevesse o nome de cada pessoa em cada batata. Tinha que escrever o nome da pessoa, tá? E as colocasse dentro da sacola. E ele disse assim. E eles começaram a pensar e foram lembrando e escrevendo uma a uma as pessoas que tinham magoado. Algumas sacolas ficaram muito cheias e pesadas, detalhe. E a tarefa seguinte consistia em, durante uma semana, aqueles alunos deveriam carregar consigo a sacola com as batatas. Para onde fosse, eles teriam que carregar as sacolas, e não poderia deixar essas sacolas. Se fosse para o banheiro, levava para o banheiro, trazia. Se fosse para casa, levava. Fosse para onde for jogar a bola, tinha que levar a sacola de batata. E tinha que carregar essa batata. Essa era a missão. E com o tempo, irmãos, que é natural, as batatas elas foram se estragando, né? E causando com isso o quê? Um incômodo, um mau cheiro. E aí aquilo, né? E além disso, a preocupação em não esquecê-las em algum lugar. Eles tinham que estar preocupados com isso. Então, ao final de uma semana, eles chegaram à conclusão. E aí o professor foi explicar para os alunos o que significaria aquilo, né? E foi assim que os alunos entenderam a lição de carregar as mágoas, e tão ruim quanto carregar batatas podres. E às vezes nós carregamos mágoas, ressentimentos, e isso faz mal para nós, irmão. E o professor começou a ensinar. Quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoas, aumentando o estresse e roubando a nossa alegria. E como eles estavam tão preocupados com as batatas que eles não poderiam esquecer, às vezes assim somos nós. Nós nos preocupamos muito com coisas que não deveríamos nos preocupar. E isso começa a roubar a tua alegria, a minha alegria. Perdoar e deixar esses sentimentos ir embora é a única forma de trazer de volta a paz e a calma. Se tem algo em ti que te magoa, se tem algo em ti que te estressa, coloque no altar do Senhor. Entrega para Ele. Para que você volte a ter a paz e a calma. Jogue fora, irmão, essas batatas. Ana teve que colocar para fora. Teve que ser tratada por um período para que ela pudesse receber o milagre, para que ela pudesse gerar. E Ana gerou Samuel, que foi importante para a história de Israel. Samuel foi muito importante para a história de Israel. E a gente precisa jogar fora, irmão, essas batatas podres. E o terceiro ponto, irmãos, que eu queria colocar aqui para a gente, é que para que eu possa ser um agente de milagres, eu preciso também investir em vidas. Nós precisamos investir em vidas. Muitas vezes queremos ter uma posição de destaque na igreja e realizar uma obra que será notada por todos. Isso é muito bom, mas não é o principal. Por isso, nos esquecemos da importância do trabalho da retaguarda, aquele trabalho que está por trás da obra de Deus. Neste sentido, podemos aprender com Barnabé, e é sobre Barnabé que eu vou falar para vocês hoje. Alguém que soube investir em vidas de outras pessoas. Por isso mesmo, foi um homem que teve um ministério de grande alcance. Barnabé foi um homem que alcançou muitas vidas, porque ele se determinou em investir em pessoas. Ele investiu na vida de Paulo, que a gente sabe, ensinando-lhe também a investir em outras vidas. E isso é
discipulado, um ensinando o outro. O grande problema é que, às vezes, nós não queremos nem ir para o discipulado. E esse é o grande erro, é o grande problema. Às vezes, nós damos muitas desculpas para não poder aprender mais, porque, às vezes, também, olha só, irmãos, às vezes, a autossuficiência. Às vezes, nós, como eu falei, às vezes nós achamos que já sabemos de tudo, e que nós não precisamos. E esse é um grande erro. E Barnabé não, ele ensinou, ele investiu. Ele investiu também na vida de Marcos, João Marcos, que fez o Evangelho, né? Por causa de Marcos, como está relatado lá em Atos 15, 37 e 39, por causa dele, Barnabé até teve uma discussão, uma desavença com Paulo, porque Paulo não queria mais que João Marcos caminhasse com ele, porque lá atrás João Marcos tinha deixado Paulo. A Bíblia não relata o problema, o que ocorreu. Não sabe se foi medo, porque também João Marcos era muito jovem e a perseguição era muito grande. Mas a Bíblia não relata qual foi o motivo, mas Marcos abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária. E quando eles decidiram fazer a segunda viagem, Barnabé disse, não, vamos levar Marcos. E Paulo falou, não, eu não vou levar ele porque ele me abandonou. E aí eles tiveram aquela desavença por causa dele. Mas Barnabé disse, não, eu vou investir nele. Eu investi em ti, eu vou investir nele. E Barnabé trouxe ele para junto, né? E começou a ensinar, e começou a doutrinar, a mostrar como é que se trabalha, como é que é para ser um discípulo de Jesus. E aí a pergunta que me cala, irmão, já pensou se Barnabé tivesse esquecido Marcos? Marcos foi importante, escreveu o Evangelho. Mas porque alguém investiu nele. Alguém tirou tempo, sabe? Investiu tempo, investiu paciência, porque tem discípulo que às vezes não é fácil. E você tem que investir. Hoje na oração aqui, o pastor Henrique tocou num ponto muito interessante, que às vezes nós esquecemos, e Deus já tinha falado isso comigo. Dos nossos irmãos que um dia estavam aqui, e hoje não estão mais. E durante eu preparando essa mensagem, Deus ele falou de alguns discípulos meus que saíram, não quiseram mais, entendeu? Que foram embora. E hoje, um a um, irmãos, eu mandei uma mensagem para cada um. Porque às vezes, irmãos, nós somos seres humanos, isso é natural. Às vezes a gente se aborrece porque o irmão saiu da igreja. Poxa, irmão, sabe o que acontece? Às vezes a gente diz, esse aqui não quer mais saber de Deus. E muitas vezes nós nem procuramos saber o que aconteceu com ele. Às vezes o irmão está doente, às vezes o irmão se decepcionou com alguma coisa, mas aí às vezes a gente nem procura saber. E eu aprendo com Barnabé isso, que às vezes nós temos que renunciar à nossa vontade, às vezes o nosso descanso, para que a gente possa investir em vidas. E isso é discipulado, isso é grupo familiar. Nós temos vivido isso, nós temos que reavivar isso. E entenda que grupo familiar é multiplicação, não é clube social. A gente precisa orar pelos Natanaéis, a gente precisa orar pelos anfitriões, para que os grupos familiares eles possam ser expandidos, a gente possa saquear o inferno. Semana passada nós voltamos a fazer o GE, que é o grupo de evangelismo, e já deu fruto, viu, irmão? Já deu fruto. Tivemos uma visita com um amigo do Dijan, que está passando por uma dificuldade, sofreu um acidente. E sabe o que eu achei mais interessante? Ele é desviado da igreja. Sabe o que eu achei mais interessante? Quando alguém perguntou para ele, irmão, veio alguém aqui da tua igreja? Ele falou, nunca veio ninguém da igreja. Você entende isso, irmão? Qual o nosso papel? E aí o grupo teve que ir lá na casa dele, que mora para ali, perto do Marex, para ali. Foi lá, orou e ele se reconciliou com Jesus. Mas porque alguém tem que se dispor, irmão.
Não espere pelo pastor, não espere pelo líder. Vá você, Deus falou, vá lá. Ore por ele, ligue para ele. Procure saber o que aconteceu. Você também é um líder. E às vezes a gente deixa de mão, a gente nem procura saber. E já depois de tudo isso, Paulo, lá em 2 Timóteo, diz que Marco era o quê? Útil. Lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, não traz Marcos, porque ele é útil para o rei. Ele é útil para a obra. Porque alguém investiu nele. E às vezes nós deixamos de mão, nós largamos, porque nós às vezes pensamos muito em nós. Pensamos muito na nossa família, nos meus e os outros, irmão. Então que a gente tenha esse sentimento, irmão. Você foi chamado para ser um agente de milagre. Para levar o evangelho a outras pessoas. Seja no teu trabalho, seja na faculdade. Seja onde você estiver, na fila do banco, no trânsito. Eu confesso para vocês que o trânsito ainda, para mim, é difícil. Eu digo, oh, Jesus, leva. Porque às vezes é um tratamento. E aí eu digo que ali é o processo. E eu preciso passar por isso. Irmão, se a sua paixão pela missão, pela obra, é apenas teórica, ela pouco pode fazer pelo mundo. Se você tem a paixão pelas almas, mas se isso está só aqui, ó, só na teoria, se você não colocar em prática, isso para o mundo é vão, não vai adiantar. É muito pouco. A gente precisa ir atrás, a gente precisa nos mobilizar. E Deus tem falado muitas coisas no grupo Ágape lá para mim, para minha esposa, e nós vamos começar a fazer isso. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa nação. Então a gente precisa fazer alguma coisa. E isso tem que partir de mim e tem que partir de você. Que não possa estar só no papel, mas que a gente possa colocar em prática para ver a coisa acontecer. Deus quer fazer muita coisa através da gente, mas a gente precisa se dispor. E se eu quero ser um agente de milagres, eu preciso investir em vidas. E isso requer de nós renúncia, como eu falei. Renunciar à sua vontade, o seu descanso. Esse evangelho precisa arder, irmão. Esse evangelho precisa arder em você, no teu coração. Você dizer, Senhor, tu fez isso por mim. Não, eu preciso fazer também. Eu preciso fazer algo para que as outras pessoas possam sentir o mesmo que eu estou sentindo. E essa ardência, o fogo tem que arder em você. Por almas, por vidas. Não só na teoria, mas principalmente na prática. Pois Cristo nos chamou para sermos pessoas que vão trabalhar em prol dele, que vão contribuir para que mais pessoas venham a reconhecer que Jesus Cristo é o único caminho. Somente Jesus Cristo é o caminho. Irmão, não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a gente precisa entender isso. E eu quero concluir, irmão, essa mensagem. Dizer que o Senhor nos salvou para que você e eu possamos ser cooperadores nessa obra. E eu vou te dizer uma coisa, Ele conta contigo, irmão. Ele conta contigo. Para que juntos, unidos como igreja, como corpo, nós possamos trabalhar em prol do seu reino. Lembre-se o que diz o versículo, que se verdadeiramente nós crermos nele, faremos obras maiores. Faremos obras maiores. Mas não para nos exaltar, para que o nome dele seja exaltado. E essa obra, às vezes, começa lá no teu trabalho, na tua família, nos teus vizinhos. Vamos começar por lá. Vamos se unir. Comece a lembrar daquele irmão que tu não viu mais aqui na igreja. Liga para ele, irmão. Manda uma mensagem. Procura saber o que aconteceu. Isso é investir em vidas. E é isso que Deus ele conta. Lembre-se, nós precisamos lembrar que nós estávamos mortos, irmão.
nos nossos pecados. Mas Cristo nos resgatou da morte para a vida. Hoje nós temos vida em Jesus. Se nós morrermos hoje, nós temos a certeza que vamos estar na glória, porque a palavra de Deus nos garante isso. É essa palavra que nos garante isso. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então seja um milagre, seja um agente de milagre, seja uma testemunha viva. Entenda que o processo ele é necessário para que você possa gerar esse milagre na tua vida e na vida dos outros. Seja um investidor de pessoas, de vidas, porque é isso que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? E durante essa ministração, Deus ele falou muito ao meu coração, que logo que eu me converti, eu aprendi um louvor que fala muito disso, sabe? Que ele fala muito sobre essa questão de ser um milagre. Deus me mostrou como eu era, né? E como Deus fez, como Deus está fazendo, todos os dias, passando por esse processo de milagre. Eu queria louvar a Deus, eu até pedi para o irmão me ajudar, porque é um louvor assim bem, que fala muito disso. Fala que Deus Ele quer nos usar. E a gente tem que dizer, Senhor, usa-me, para que a gente possa também ser um cooperador. Amém? Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Oh, Espírito Santo, eu vou estar orando e agradecendo a Deus. Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, que nós possamos ser agentes de milagres, que nós possamos entender o nosso papel no reino e possamos fazer a diferença no meio da nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Aleluia. Oh Deus. Entenda o seu papel no reino de Deus. Entenda que você é o milagre de Deus. Oh, aleluia. Oh, nós te adoramos, Espírito Santo. Oh, Deus. Que pudessem impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na da cruz, na cruz de Jesus. Hey! Aleluia! Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na da cruz, na cruz de Jesus. Cante comigo! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Receba! Você é um milagre! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Não diga assim. Usa-me, sou o teu milagre.
sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Oh Deus, aleluia. Você é um milagre, meu irmão. Você é um milagre, creia nisso. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. E ainda nesse mesmo sentimento, eu quero saber se há alguém nesta noite que talvez foi tocado pelo Espírito Santo, e talvez você também quer fazer parte, você quer ser um milagre. Hoje à noite